Olá, sejam todos bem-vindos às pausas letivas digitais da Páscoa das Casas de Juventude de Matosinhos. Eu sou Cláudia Andrade, responsável pela loja Ateliê Riera Alta, e hoje venho-vos dar muitas dicas para fazerem sozinhos ou com a ajuda dos vossos pais. Venham daí! Então, vamos começar por reciclarem umas calças, pode ser? Então, a minha sugestão será: acontece muitas vezes, e vocês que crescem muito rápido, as calças de uns anos para os outros não nos servirem em altura, mas continuam muito bem na área da cintura e da anca. Portanto, uma ideia que vocês podem fazer é transformarem as vossas calças nos calções, que é muito simples mesmo de fazer. E depois reutilizam a peça, obviamente, dão-lhe um novo uso e ainda podem adornar com outras coisas que eu já vos explico. Então, só têm que pegar nas vossas calças, aqui neste caso são umas calças do meu filho, que efetivamente já não lhe servem em altura, nas pernas, e então o que vocês têm que fazer é experimentar as calças e pôr no local onde vocês querem que fique o tamanho dos calções, mais curtos, mais compridos, isso é o vosso gosto, tanto faz, e na altura põem lá uma marquinha com lápis ou colocam um alfinete ao pé na vossa perna ou alguma coisa assim do género, que vocês identifiquem que é por ali que têm que cortar. Então, eu já sei que é mais ou menos aqui pela zona do joelho e pegam numa tesoura, uma tesoura qualquer, uma tesoura grande, que seja resistente, porque as calças de ganga vão ser duras, e cortam. Assim mesmo, sem medo, está bem? Pronto. Se não tiverem à vontade para cozer diretamente com a tesoura, podem marcar com uma régua, assim, com lapinhos, mas não se prendam. Qualquer coisa, ainda podem cortar um bocadinho mais acima, está bem? Portanto, não é necessário sermos assim tão rigorosos. Depois, a seguir, para ficarem exatamente as duas no mesmo tamanho, nós vamos fazer aqui uma coisa muito simples, que é virar esta perna para aqui e agora colocá-la dentro da outra. Ou seja, o que é que eu fiz? Passei só a perna do avesso e enfiei-a aqui, está bem? Que é mais fácil assim, e assim não correm riscos e sabem que vão ficar com as pernas tal e qual do mesmo tamanho. Pronto, agora se tiverem ajuda aí de uns alfinetes, é o ideal. Então, o que é que vocês têm que se lembrar? Que têm aqui as costuras e só têm que ficar costuras com costuras, está bem? Que é para ficar tudo direitinho. Então, podem pôr aqui um alfinetinho, costura com costura, e ali daquele lado também. Esticam bem, aqui a calça fica toda lá dentro, fica assim enchumaçado, mas não há problema. E pegam num outro alfinete e fazem a mesma coisa deste lado. O ideal é que o primeiro fique no sítio, depois o outro até, se não quiserem, nem precisam de o pôr. Pronto. E agora, isto está aqui alinhado, vamos pôr aqui assim a mão para esticar bem. E agora, com a tesoura, cortam outra vez, sem dó nem piedade, desviando os alfinetes e sem medo. Está bem? Pronto. E a perna foi. Tiram. E já tem uns calções. Só que a questão é que não está com acabamento, certo? Está aqui com esfiapado. Podem usar perfeitamente assim, está na moda, e o que podem fazer é, com um alfinete ou com uma agulha, ainda podem esfiar mais, ou seja, podem fazer isto assim, e puxar os fios, se gostarem desse efeito, ok? Sem grande ciência, só puxando aqui os fios, e eles esfiapam. Se não quiserem, mantenham assim, que a primeira vez que os puserem para lavar na máquina, ele próprio vai esfiar, ok? Então vai dar este aspecto assim, que está aqui, mais esfiadinho. Estão a ver assim, mais esfiadinho. E se quiserem, podem fazer ainda outra coisa, que é, provavelmente, se calhar, os meninos vão preferir só a bainha. Portanto, o que fazem é dobrar e voltar a dobrar. Tão simples quanto isso, ok? Dobrar e voltar a dobrar. Quem não tiver com grande vontade de estar agora a cozer à mão, um grande truque é porem um bocadinho de cola, está bem? Pronto. As senhoras costureiras ficam muito chateadas quando nós usamos cola, mas não há problema. Portanto, podem colocar um bocadinho de cola perfeitamente aqui, uma cola têxtil. Aquelas colas escolares também dizem que dá para têxteis, portanto podem pôr um pinguinho de cola de um lado e do outro. Se não, podem cozer por aqui, podem utilizar a máquina se quiserem, podem utilizar a mão ou utilizar assim sem nada. Uma outra dica que vos dou é, se quiserem, vou-vos mostrar aqui uns que tenho. Olha, tenho aqui duas opções para vos mostrar. Já tem uma renda, portanto, quem quiser cozer uma renda, então é exatamente a mesma questão, só que aqui está cozida uma renda, ok? Portanto, ficam ainda mais personalizados os vossos calções, está bem? Com uma rendinha. E estes aqui, a mesma coisa. Estes aqui eram umas calças de pijama,
e, portanto, podem transformar em calções. E no fim, se não quiserem ficar com o acabamento tão simples, podem ainda cozer uns pompons. Pompons, uma fita decorativa, há também umas fitas que têm uns berloques ainda mais compridos do que estes, mas estas questões agora é um bocadinho o vosso gosto. Gostam, não gostam, aplicam ou não, está bem? Então, é tão simples quanto isso. Este projeto está feito, mas não pensem que nós vamos deitar as pernas fora, nós vamos utilizá-las, está bem? Então venham ao próximo projeto. Agora vamos utilizar as pernas das nossas calças de ganga. Então, estas aqui eu não as vou poder utilizar porque elas são muito pequenininhas, porque são mesmo de uma criança de 3 anos, então não vai ser suficiente, mas eu vou-vos explicar como fazem da vossa, porque eu já tenho aqui de umas outras calças de ganga, neste caso eram minhas, que eu já tenho aqui a parte que nós vamos utilizar. Então, a única coisa que precisam de fazer é verem-se livres das grossuras, porque é muito difícil cozer estas partes grossas, portanto, cortam estas costuras, tanto de um lado como do outro, cortam as costuras juntinho, para não desperdiçarem muita ganga, e cortam estas partes mais grossas, tanto de um lado como do outro. E estas partes não vamos aproveitar e são efetivamente lixo. E a parte da bainha, que é demasiado grossa, também não vamos utilizá-la, está bem? Então vamos chegar aqui à bainha e vamos fazer a mesma coisa, vamos cortá-la de maneira a ficar só tecido mesmo de ganga, está bem? Pronto. Agora, se fosse numas calças sem ser tão pequenas, teríamos uma perna comprida, então teríamos uma parte igual a esta que aqui está. Okay? Pronto, que eu já reutilizei de umas minhas. E agora, esta medida aqui, para fazermos o estojo, isto tem 45 cm. Como é que eu cheguei a esta? Podem fazer 44, 43, 42, também não é por aí. Qual é que é aqui o objetivo? É que vos caiba aqui as canetas, portanto. Então nós temos que nos lembrar que isto vai dobrar aqui para cima, as nossas canetas, os lápis, os marcadores, ou o que seja, vão entrar aqui, e esta pala vai descer para aqui. Portanto, se isto for mais pequeno, 1 ou 2 cm, não há problema nenhum. Portanto, podem aproveitar e cortar. Acima de 40 tem que ter. Portanto, estas aqui têm 10 cm por 45. Portanto, é uma medida simples de 10 cm por 45. Podem utilizar para cortar a medida certa. Podem utilizar uma fita métrica ou se tiverem aquelas réguas da escola, tal assim como estas, dá perfeitamente para vocês verem a medida e cortarem, está bem? É exatamente igual. Vão marcando pintinhas como se estivessem a fazer um papel, é exatamente a mesma coisa. Pronto, agora, o que é que precisamos de fazer mais? Precisamos de pegar num outro tecido, ou seja, neste caso nós precisamos de 2 tecidos para fazer este projeto, e este tecido aqui é reaproveitado de uma camisa também minha, portanto, aqui nada se perde, tudo se transforma, está bem? Camisas estragadas, peças estragadas, olha, estão a ver aqui os botões, utilizamos tudo, está bem? Não deitam nada, camisas que deixam de servir, reutilizamos tudo. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar nos dois, que têm que estar exatamente do mesmo tamanho, e vamos colocá-los frente com frente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a minha parte ganga, a parte da ganga, a parte bonita do tecido, tem que ficar virada para a parte bonita daquele tecido. E eu aqui deste lado vejo o avesso, está bem? E agora, nós agora nesta vamos cozer, e não é obrigatório cozer à máquina, portanto, quem não tiver máquina, faz exatamente a mesma coisa que eu vou dizer, só que cozem à mão, está bem? Já vos digo como é que cozem à mão. Pronto, estes alfinetes só servem para prender o tecido, um tecido um ao outro, e eles não fugirem, não saírem do sítio. E agora, o que é que nós precisamos de saber aqui? Que, se não tiverem máquina, pegam numa agulha, dão um nó na ponta, está bem? Para a linha ficar rematada, não é? Portanto, damos aqui um nó. Na máquina não é necessário porque ela remata, mas à mão nós precisamos dar um nó na linha, na pontinha da linha. E depois vão fazer tão simplesmente quanto isto, está bem? Eu vou só exemplificar porque depois vou cozer à máquina, mas quem não tiver máquina faz como eu estou a dizer. Então, fazem mais ou menos do bordo para cá 1 centímetro, assim um dedo, ok? Sem grande pormenor, sem grande ciência. Uma marca de um dedo e fazem isto. Colocam aqui o nó na pontinha e agora vão sempre lá atrás, é o chamado ponta atrás. Então, o que é que eu fiz? Fiz uma laçada e agora enfio a agulha onde terminou a outra. E avanço sempre um bocadinho, mas não faço laçadas muito grandes, está bem? Não se faço pontos muito grandes. Porque se eu fizer um ponto muito grande, depois deste lado, quando eu virar daqui, aqui assim,
quando eu estiver a unir o tecido, vai-se ver ali uns buraquinhos muito grandes. Então eu tenho que sempre cuidar de fazer um espaçamento pequenininho. Pronto, no caso, eu vou fazer à máquina, mas está a explicação dada para quem quiser cozer à mão. Pronto, a única coisa que tem que se lembrar é que vamos deixar ficar um buraquinho, seja onde for, em uns 2, 3 dedos, assim, de abertura, está bem? Para depois virarmos o trabalho da direita e concluirmos. Portanto, vamos ficar assim, 3 dedos. E o que é que fazem? Põem um alfinete de uma ponta e um alfinete na outra ponta. E sabem que estes dois aqui é a abertura, está bem? E agora vamos cozer à máquina, toda à volta. Agora, tiramos os alfinetes que tínhamos utilizado para marcar e agora podemos cortar um bocadinho das margens, ou seja, se o tecido não estava exatamente do mesmo tamanho, nós podemos aparar as partes que não estão do mesmo tamanho. Cortam bem as linhas e agora, pelo buraquinho que vocês deixaram aqui, viram tudo. Okay? Põem os dedos lá dentro e com a ajuda desta mão, vêm aqui embaixo, agarram aqui, fazem pinça, fazem mesmo pinça assim, agarram com os dedos e puxam. Tá, virou tudo. Tiram tudo cá para fora e podem, com a ajuda de um lápis, colocar o lápis aqui pelo buraquinho e empurrar os cantinhos lá para fora. Aqui. De um lado e do outro. E agora esticam muito bem. E agora só nos falta dobrar isto em 3 partes, tal e qual como há pouco. Então o que é que eu faço? Ponho uma caneta aqui dentro e dobro. Não se preocupem com o buraquinho. Nós o buraquinho depois vamos fechá-lo no fim. Agora, colocamos assim o espaço que achamos que é necessário podem gostar de vocês de verem as pontas das canetas, então põem esta parte mais curta, que é para poderem ver a ponta da caneta quando abrem os tojos. Se gostarem tudo tapado, põem mais para cima, está bem? Façam como gostarem mais. Tá? Marcam isto assim. E agora, tal e qual nesta posição, temos que cozer aqui estas laterais. Quem cozeu à máquina há pouco, faz agora à máquina também. Quem cozeu à mão, faz à mão na mesma. O que é que nós queremos aqui? É que estas partes deixem de estar abertas. Portanto, precisamos de cozer daqui até ali. E ao fazer isto, já vamos cozer aquele buraquinho que deixamos há pouco. Portanto, já o fechamos. E pronto. E agora vou voltar a cozer daqui até ali. E temos os tojos prontos. For the peaks that you could read, wisdom and love, and those real wings will grow, and they might take you where you need to go.
Depois de cozido, cortam as linhas, bem curtinhas, que é para não queremos linhas penduradas. E está pronto. Podemos colocar lá dentro as canetas para verificar que ficou bem. E agora como é que nós o vamos fechar? Como gostarem mais. Podem não fechar e ele pode só ficar assim vincado, vincam aqui com o ferro, que ele vai levantar, mas se vincarem com o ferro ele deixa de levantar. Mas não dá jeito nenhum depois ter na pasta ou levar numa mala e isto cair. Portanto, tem várias opções. Ou cosem um botão, ou sabem aquela fita de velcro, aquela que faz, sabem qual é aquela fita de velcro, também podem colar um bocadinho de fita de velcro. Quem tiver estas molas, que são super práticas e há muita gente que tem. E agora o que é que nós temos que fazer? Temos que prender aqui uma molinha. Então, de um lado, isto é uma mola normal, de encaixe, e tem, como sempre, o macho e a fêmea. Há destas molas coloridas, até podem ir a alguma retrosaria a aplicar, que há muitas retrosarias que fazem este tipo de trabalho, ou podem pôr mesmo, como eu disse, uma fita de velcro. Estes alicates também há alturas que há à venda nos supermercados e de certeza que vocês, até muitos de vocês os têm em casa. Tem um macho aqui e agora há de ter a fêmea para prender na pala. E é exatamente a mesma coisa. Só tirar aqui os lápis. E este já está, portanto eu apliquei a meio da pala para ficar assim mais ou menos centrado e agora eu dobro e vejam onde ele vai bater aqui, ok? E até podem pôr, se quiserem, uma marquinha com lápis. E agora fazem a mesma coisa do outro lado. Furam, portanto isto tem um pico que fura o tecido, já está. E agora colocam a fêmea. E já está. Põem os vossos lápis marcadores lá dentro. Depois outra coisa que podem fazer também nas ganhas é pintá-las. Portanto, se tiverem aqueles marcadores de giz, aqueles marcadores brancos, podem escrever o vosso nome, podem personalizar, podem desenhar, podem pintar, podem fazer imensa coisa com as calças de ganho. E pronto, já temos mais um projeto pronto. Agora vamos aproveitar os frascos que têm em casa. Podem aproveitar o que quiserem. Eu sou fã e tenho imensos aqui pela loja, pelas salas de aula, eu uso imensos frascos. Ou latas, ou embalagens. Portanto, isto era uma embalagem de detergente, que eu também fiz o mesmo processo que vou fazer agora e uso para o enchimento, como vocês viram. Os frascos daquela coisa de chocolate que nós gostamos, e eu tenho imensos também, utilizo tanto para as bolachas em casa, como depois para guardar botões. Então, vocês podem forrar, aqui eu forrei a tampa, e aqui, ali pus um pormenor de uma flor em tecido, e nos frascos de feijões, salsichas, tudo o que usam aí por casa, tudo que é fresquinhos, eu reciclo. Podem guardar lá dentro o que vocês quiserem, podem guardar, as meninas podem pôr os acessórios do cabelo, brincos e outras coisas, eu uso para os pincéis, para as tesouras, até para baldinho de lixo eu uso, portanto se tiverem na vossa secretária para baldinho de lixo também dá muito jeito. O que é que vos vou ensinar? A forrar aqui isto, não tem nada mesmo que saber, só precisam de, com uma régua com a fita métrica, medirem a altura da lata e depois prendem-se num local só, eu prendo-me sempre aqui nesta união de metal e vou com a fita e circulo toda à volta, ok? E vejo qual é a medida e dou 1 centímetro a mais. Porquê? Vou-vos explicar. Porque eu quero que o tecido, deixem-me lá posicionar aqui antes de colar para vos explicar o que vos quero dizer, quero que o tecido sobreponha ligeiramente um por cima do outro, está bem? Não quero que fique nada a ver-se da lata de baixo, portanto eu quero que ele se sobreponha um bocadinho. Portanto eu meço e acrescento um bocadinho, está bem? Só para se sobrepor. E agora, cola branca normal, um pincel, ou um guardanapo, ou o dedo, está bem? Não há desculpas, está bem? Não há desculpas por não terem os materiais, qualquer coisa serve. Pincelam aqui toda a superfície da lata, está bem? Não precisam de juntar água à cola. O ideal é mesmo utilizarem a cola assim, porque ele assim vai colar de uma vez só. Não vamos precisar de andar a fazer acrescentos de cola.
e com a cola branca não é uma cola definitiva, nem que cola rápido, eu prefiro circular a embalagem a toda a volta e depois colo do que fazer por partes, que é mais rápido, mais simples e... Pronto, tá. E agora vamos começar exatamente naquela união que eu vos tinha dito. Isto é tecido, mas podem utilizar papel, podem utilizar cartolina, podem utilizar o que vocês quiserem. E agora só têm que, com a mão, ir ajustando. Qual é que é a vantagem disto? É que se ficar torto, tiram, porque enquanto isto não cola, até ao dia seguinte isto demora algum tempo a colar, portanto, podem ir a toda a volta. E agora aqui, quando eu chego aqui a esta parte, é que preciso de pôr mais um bocadinho de cola, porque como eu vou sobrepor o tecido ou o papel, o que vocês estiverem a utilizar, ou a cartolina, ou o que seja, precisamos de pintar aqui um bocadinho mais e a cola branca também não mancha, portanto, tem essa vantagem de que, aliás, a dica que eu vos vou dizer a seguir é exatamente voltar a passar por cima do tecido. Então, o tecido vai se sujar com o tempo, então o que é que eu quero? Não quero ter isto sujo, nem me chatear com isto e depois ter que estar a limpar. Então o que é que faço a seguir a colar? Passo cola por cima novamente. Vou começar pela união, para colar aqui bem, e depois vou passar cola. A cola branca vai ficar completamente transparente. E o que é que ela vai dar aqui ao meu tecido? Uma certa impermeabilidade. Portanto, eu depois se sujar ou se cair aqui alguma coisa, eu limpo com uma toalhita, mas nem vou ter esse problema porque vai-me permitir que isto dure a vida inteira. Tenho imensos frascos destes, com lápis, com marcadores, com tesouras, com lixeirinha, como disse, ao pé da máquina de costura, também tenho. Aqui nas aulas nós também temos nas salas, para lixeirinha, para guardar tesouras, portanto é super prático. Depois podem aproveitar com tampa ou sem tampa, depende do uso que lhe derem. Estou a chegar à união, terminei. A única coisa que precisam terem atenção é que a cola fique bem espalhada, ou seja, que não fiquem pedaços grandes de cola, para ela quando secar ficar completamente transparente. E está. Agora é só esperarem que seque e depois ainda podem, se quiserem, estão a ver este frasquinho aqui que ainda lhe pus uma renda e um pompom, que é onde eu guardo os pincéis. Podem perfeitamente depois, se quiserem, aproveitando que aqui a cola ainda não secou, podem, se gostarem, colar. Vou colar para vocês verem, aqui é toda a volta. Podem pôr nas duas extremidades ou só numa. Está a cair ali. Podem utilizar umas molas da roupa, se quiserem, para prender melhor, ou põem um bocadinho mais de cola. Então, vou cortar aqui o excedente. Ponho aqui um bocadinho na união. E está feito. Agora é só esperar que seque. Giro, não é? E vocês vão utilizar muito. Pelo menos, como veem, eu adoro reciclar frascos e embalagens. Então, continuando com as nossas pernas das calças de ganga, vamos fazer um suporte para o tablet que eu acho que vocês vão gostar. E este faz muito sucesso e faz muito sucesso lá em casa. Nós utilizamos muito. Pegam na mesma perna. Agora só vamos inutilizar uma costura. Então só vamos inutilizar a costura mais grossa. Todas as calças de ganga têm uma costura mais molinha e têm uma sobreposta, que é a mais grossa, e é esta que nós vamos cortar. A outra nós vamos manter, porque nos dá jeito para o tamanho. Então nós vamos cortar aqui a meio. Estão a ver? Esta aqui nós vamos aproveitar. Esta aqui mais grossa, não. Pronto. Mais uma vez, esta perna aqui é pequenina, portanto,
que é das calças que eu reciclei, porque estas calças aqui já não tinham parte de cima, que eu já fiz uma carteira com a parte de cima das minhas calças, e é por isso que eu não a estou a aproveitar aqui. Então, esta perna como é pequenina não vai dar para o nosso projeto, mas nós tenho aqui uma, exatamente do tamanho que nós precisamos, está bem? Portanto, tem que ser umas calças acima dos 10 anos, 11 anos, já é mais que suficiente para ter este espaço todo. E quanto é que eu tenho aqui de medida? Eu tenho 25 cm por 44, ok? Então, 25 cm por 44 de comprimento. Pegam numa régua e marcam direitinho. Ou com uma fita métrica, se quiserem, percebem? 25 por 44, está bem? Pronto, basicamente é a zona da coxa que estamos a aproveitar. E agora o que é que vocês precisam de fazer? Dobram a meio. É muito simples de fazer e é muito útil, não é? Depois para vocês utilizarem. Dobram a meio e mais uma vez nós fizemos o direito do tecido com o direito do tecido. Aqui eu estou a ver o interior das minhas calças de ganha. Agora vou pôr aqui uns alfinetes só a prender, porque a seguir nós vamos cozer. E podem cozer na mesma à mão ou à máquina. Tenho certeza que muitos de vocês, mesmo que nunca tenham costurado, têm máquinas em casa das mães ou das avós ou de alguma tia e vão ver que é super giro costurar e é fácil, é bem mais fácil do que aquilo que vocês podem imaginar. Agora, o que é que nós precisamos de saber aqui? Nós vamos fazer uma costura em L, quer dizer que nós vamos cozer esta parte toda aqui, de lado, esta de lado, e agora vamos cozer em L, não é? Portanto, uma das bases. Só que na outra não vamos cozer nada. Aliás, até vou tirar aqui os alfinetes para não vos confundir. Uma delas vai ficar aberta, ok? Não vamos fazer nada. Então nós vamos cozer uma lateral e vamos deixar aqui a meio um pedaço aberto, está bem? Nós aqui vamos precisar depois preencher. Na próxima fase eu já vos explico o que é que nós vamos colocar por aqui. Portanto, vamos deixar aqui 3, 4 dedos, estão a ver assim uma mão, por cozer. Então eu vou cozer daqui até aqui, avanço a parte que tenho a mão e vou cozer daqui até aqui em cima, está bem? Ou seja, em L, está bem? Fazer assim e assim, exceto nesta parte. E esta aqui fica toda aberta, está bem? Cosem com o mesmo procedimento à mão, com uma agulha, se não, cosem com máquina. Então vamos lá. Sempre que cosem à máquina, para o nosso trabalho não se desmanchar, nós devemos sempre rematar, no início e no final. Esta é a parte que eu estou a deixar aberta, ok? Esta parte aqui eu não vou cozer. E esta daqui é onde eu retomo a minha costura e por isso eu vou rematar novamente, está bem? Aqui nos cantinhos, quando eu mudo de direção, é só levantarem o calcador, que é esta peça que tem aqui em baixo, e rodarem o nosso tecido. E continuam até lá ao fundo. Agora, é só cortar aqui aquelas linhas da zona do remate que vos mostrei. E agora nós vamos virar isto tudo. Vamos virar o que acabamos de cozer. E agora continuamos a ter aqui este buraco, está bem? Só para saberem. E então, se repararem, isto nós temos aqui um saco, neste momento. Portanto, se quisessem fazer um saco, um tote bag, como se chama, não é? Um saco para pôr ao ombro com umas alças, então, já tenho aqui esta sugestão. Portanto, só tinham que virar aqui um bocadinho a margem para dentro e cozerem umas alças se quiserem. Pronto, isto é uma outra sugestão aqui que me lembrei agora neste momento. E agora vou desvirar, porque foi só para vos dar esta dica, porque agora nós vamos cozer uma outra parte. Agora, lembram-se que isto era o saco, ali tem aquela parte da abertura e aqui tem a abertura total que nós não cozemos. Então o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer uma costura, mas inclinada. Então o que é que eu quero com isto? Eu quero unir esta ponta com esta. E é tão simplesmente abrir isto assim e unir. Então eu vou fazer com calma para vocês verem. Então deste lado eu tenho a costura que fiz, aqui eu vou vincar assim com a unha para ficar marcado e agora eu vou juntar aquela costura que eu fiz com esta aqui, que é o vinco que eu fiz com a unha. Junto as duas, ok? Posso ajudar aqui com os alfinetes, se quiserem. E agora nós vamos cozer isto inclinado. Depois vocês vão perceber porquê. Aqui são as costas onde apoia o vosso tablet. Ou o telemóvel até, se quiserem. E agora, esta parte aqui nós vamos cozer novamente toda. Mas,
Ou seja, lembram-se, temos este buraquinho aqui e vamos ter que ter outro aqui. Ou seja, nós vamos encher dos dois lados e então nós vamos deixar aqui ficar uma aberturinha, esta aqui entre os alfinetes azuis, e eu vou cozer daqui até aqui e depois vou cozer do alfinete azul até lá em baixo, está bem? Ou seja, vou deixar na mesma aqui um buraquinho. Tanto faz o sítio, eu estou a deixar aqui, mas podia deixar a meio ou mais na outra ponta, está bem? Tanto faz. Desde que seja um buraquinho, que é para depois nós incluirmos o enchimento, tanto faz onde é. E agora lembrem-se que tenho esta abertura aqui e agora vão ter outra deste lado. Agora, temos esta inclinada, certo? E continuamos a ter a abertura nos dois lados. Agora viramos do direito, tanto faz por que sítio, está bem? Nós temos duas aberturas neste momento, podemos virar de uma ou da outra. O importante foi dar esta forma inclinada. Agora o resto nós fazemos com o trabalho do direito. Empurram tudo, empurram bem os cantinhos. Aqui. E agora já estão a reparar que isto já está com a forma inclinada, certo? Ou seja, aqui vai levar enchimento e aqui também. E agora o que é que nós precisamos de fazer? A parte que está inclinada, está ótimo, baixamos, porque é aqui nesta parte que nós vamos trabalhar primeiro. Porque precisamos de fazer aqui uma espécie de um corredor onde o tablet vai encaixar. Então o que é que nós fazemos aqui? Pegam na vossa régua e num lápis, por exemplo, um lápis tem que ser, não podem usar caneta, está bem? O lápis depois sai bem, ou com uma toalhita, ou com um pano molhado, ou depois até como vamos cozer em cima, ele não se vai ver, mas não usem caneta, está bem? Porque depois a caneta mancha os tecidos. E quase que não se iria notar porque a ganga é aqui escura. Então vamos pegar aqui na régua, vamos pegar aqui numa régua, e vamos marcar deste lado, daqui, deste lado que é onde nós temos o buraquinho, está bem? Este lado aqui, vamos marcar 4 centímetros. Ora, 4 centímetros. Aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas está a marcar bem. Fazem assim em vários sítios, os 4, desde sempre do rebordo deste lado, ok? E agora unem todas as marquinhas que fizeram. Ok? Pronto. E agora, a primeira está, e agora vamos marcar outra, com 3. E é neste espaçamento aqui de 3 que vai encaixar o nosso tablet. Portanto, agora vou fazer uma de 3. Primeiro fiz 4 e agora faço 3. Unem todas. E temos aqui um espacinho. E o que é que nós vamos fazer? Vamos cozer em cima desta linha, de uma ponta à outra e de uma ponta à outra. Esta parte aqui vai ficar sem nada, vai ficar oca, que é onde vai pousar o tablet. E de uma ponta e da outra, vamos depois colocar um enchimento especial. Bem? Então vamos lá cozer de uma ponta à outra. Agora, como eu repatei, as linhas podem todas ser cortadas e ficamos aqui com um corredor onde vai encaixar o tablet, que só tem ganga e não tem mais nada. E agora, esta abertura aqui vai servir para nós colocarmos o nosso enchimento. Vou-vos explicar que enchimento é que eu estou a utilizar. É um enchimento de almofada, portanto, se tiverem uma almofada velha em casa podem aproveitar, mas se não tiverem nada para reaproveitar, podem utilizar algodão em rama, está bem? Portanto, o algodão também funciona. E então, coisas que nós precisamos de fazer. Aqui, empurrar o enchimento todo lá para dentro, primeiro para o corredor e depois a seguir já vamos fazer o outro.
Vamos só empurrar aqui bem este cantinho, com a ajuda da tesoura. Ok. Não queremos também que fique demasiado gordinho, que depois não conseguimos ter acesso ao... ou seja, que fica depois muito levantado e não conseguimos ter acesso ao ecrã. Distribuir bem. Mais um bocadinho. Ou seja, apertam e verificam que há enchimento em todo o corredor. Pronto, agora vou só pôr aqui um alfinete, para isto não estar aberto, e depois já vos explico como é que nós fechamos esta parte. Pronto. Esta está feita, ok? Esta parte. E agora temos aqui outra, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou usar... Nós temos que usar alguma coisa que dê peso. Então eu vou usar arroz, mas podem utilizar, por exemplo, areia de gato ou areia de praia. Se bem que a areia de praia tem que ter cuidado porque pode estar suja, portanto precisam de a lavar e secar primeiro, portanto às vezes é um bocadinho mais complicado. Portanto, se tiverem um bocadinho de arroz em casa, que a vossa mãe ou o vosso pai não se chateiem muito, ou assim uma coisa fora de prazo, um arroz fora de prazo, e colocam aqui um bocadinho com um funil ou com um copinho, e colocam um bocadinho. Para que é que isto serve? Isto serve para dar peso, ok? Ou seja, vai dar peso e portanto não vai tombar com o tablet e vai ficar e vai apoiar ótimo na mesa. Não vamos encher tudo com arroz, ok? Eu vou pôr um bocadinho de arroz para ele ficar pesado e o resto vai ser enchimento na mesma, ou algodão. Mais um bocadinho. Na verdade, assim, umas 2 canecas bem cheias são suficientes. Tá? E agora enchem outra vez com o enchimento da almofada. Também não queremos que fique demasiado cheio, porque depois vai vos incomodar aqui o ecrã, portanto só queremos tomar forma. Ok, pronto, aqui. E agora temos aqui na mesma abertura, que vou pôr aqui um alfinete só para vos mostrar primeiro. Pronto, a seguir misturam bem aqui estas duas partes, está bem? Para o arroz ficar misturado com o enchimento, para não ficar todo o peso só para um lado só. E pronto. Agora o que é que nós vamos precisar aqui? Como quiserem, vamos fechar estas aberturas como vocês quiserem. Temos duas formas de as fechar. Ou os fecham à mão, portanto dão aqui um ponto e fecham à mão, ou se calhar usam uma que é mais fácil, que é usarmos uma cola, está bem? Podem utilizar cola quente, ou podem utilizar aquela cola têxtil que eu já disse há pouco, cola escolar, que também dá para têxteis, é isso que eu quero dizer. Portanto, qualquer cola que vocês tenham líquida, que não seja aquela de batom, funciona aqui muito bem. Eu vou utilizar cola quente porque é prático, seca na hora, é rápido e de certeza que há por aí por casa uma pistola de cola quente. Então, agora, cola quente, a minha já está aqui quente, está pronta. E agora, nesta parte aqui, abrem aqui ligeiramente. O que é que nós temos que fazer? Tal e qual como se estivessem a costurar, é a mesma coisa. Nós tínhamos que cozer esta parte daqui com esta daqui, ou seja, são as margens. Portanto, nós não queremos que a costura fique aqui por fora a ver-se, não é? Queremos que ela fique ali mais tapadinha possível. Portanto, é nas margens. E a cola é exatamente a mesma coisa. Então, pomos cola aqui numa das margens, basta num dos lados, ok? Generosa, em todo o comprimento, e depois fecham, ok? Fecham, seguram um bocadinho com os dedos. A vantagem da cola quente é que ela depois não mancha e, portanto, se ficar um pedacinho de fora ou assim, vocês quando ela secarem, vocês tiram e ela não vai manchar os tecidos. Tá? O primeiro está. Se for preciso, depois se não conseguirem colar todo de uma vez, vão um bocadinho à ponta que falta e põem cola. Este ficou. Pronto, e agora vamos fazer este.
Cola numa das margens, seguram bem e fecham. Assim. Cuidado para não se queimarem, portanto, os mais pequenos podem pedir ajuda aos vossos pais. Agora, a maior parte destas pistolas não queimam, não é? Esta que eu estou a utilizar não queima, nem queima a ponta, nem queima a cola, mas de qualquer forma, peçam ajuda. Tá, vou pôr aqui mais um bocadinho, nesta ponta. Apertam. É preferível ir pondo aos poucos e fecharem tudo, do que porem logo demasiada cola e ficar e vir muito por fora. Portanto, façam mais aos bocadinhos e segurem bem. E isto está pronto. Agora, sugestão. Nós temos esta parte temos 2 bicos aqui do lado, não é? O bico que bate na mesa, de preferência que não leve muito enchimento, que é para não inclinar, ok? Claro que agora também com o peso ele vai para trás, mas pronto, aqui que fique mais vazio e depois com o peso do tablet ou do telefone. E este é feito para tablet, mas se reduzirem as medidas conseguem perfeitamente fazer para um telefone. Olha, fica ótimo, sentadinhos, não precisam de utilizar as mãos e vão de certeza gostar deste projeto. Espero mesmo que tenham gostado. Outra ideia gira que vocês podem fazer, e bastante simples, é poderem pintar a vossa roupa. T-shirts, calças de gangue, ou o que vocês quiserem. Desde que não seja uma coisa que tenha muita elasticidade, ok? Imaginem um biquíni, uma coisa que estica muito não querem porque depois o desenho vai desaparecer, não é? Quando estica o tecido, o desenho desaparece. Portanto, o ideal são calças de gangue, t-shirts e por aí fora. Então, quem souber desenhar muito bem à mão, que não é o meu caso, pode desenhar logo o que quiser num papel, não é? O desenho que quiser passar. No meu caso, eu imprimi, portanto, fui a um programa de texto, inseri imagens e uma coisa muito básica de flores, estrelas e corações, mas vocês podem fazer o que quiserem, podem fazer smiles, quer dizer, e se pintarem diretamente sem ser com isto, se pintarem diretamente com o pincel, melhor é, porque podem fazer exatamente o desenho que vocês quiserem. Uma dica que eu vos vou dar é, para quem não tem jeito para pintar, que é exatamente o meu caso, podemos utilizar estes truques é um pequeno stencil feito manualmente. Então, vou-vos dizer como é que eu fiz isto. Então, simplesmente imprimi o que precisei, não é? Ou desenho num papel, se tiver jeito para isso. Portanto, vou recortar aqui ao calhas assim primeiro. Pronto, recortamos a folha. E depois o que é que faço para ser mais simples? Pego numa cartolina ou num pedaço de cartão e colo lá o meu desenho. Está bem? Pode ser uma cola normal, até porque depois isto vai desaparecer, é mesmo só para fixar aqui ao cartão, está bem? Se for para desenhar, desenham logo diretamente no cartão, está bem? Não precisam de fazer esta parte de pessoa que não sabe desenhar, que é o meu caso. Então colo, ok? E agora o que é que eu preciso fazer aqui? Recortar a parte de dentro. Então aqui, se vocês repararem, está aqui o papel colado e eu recortei a parte de dentro, está bem? Portanto é exatamente a mesma coisa, mas este coração é um bocadinho maior. Então fazem isto com qualquer... Depois esta parte podem tirar, porque já não é necessário. Fazem isto com o que vocês quiserem, está bem? Com o desenho que vocês quiserem. Repararem, este aqui eu já o utilizei. Pronto. E o que é que agora precisam? Isto vai ser o vosso molde, digamos assim. Pronto, então precisam de tinta, não é? Uma tinta das cores que vocês quiserem. E podem fazer... Eu trouxe aqui este pedaço de ganga para vocês verem que também dá para calça de ganga. Portanto, já tenho aqui na t-shirt, mas vou fazer aqui mais. É uma t-shirt básica normal. E o que é que vocês podem fazer? São mais discretos, não gostam de coisas muito folclóricas, fazem num sítio pontual, tipo só como este assim, querem decoram a cola completa, fazem a t-shirt inteira, pois é exatamente ao vosso gosto, está bem? Só precisam de um pincel, pronto. Tenho estes assim que são de pelo cortado, mas pode ser qualquer um, está bem? Pronto, estes são assim mais duros e ajudam, mas na realidade pode ser qualquer um. Este aqui se calhar até é grande mais, vou utilizar um mais pequenininho, mas pode ser qualquer um, está bem? Não se prendam. Se tiverem destes com o pelo mais cortado, usam este. Então vou utilizar aqui a flor, que foi a que já usei, ou o coração, tanto faço, até podemos utilizar os dois. E o que é preciso vocês terem aqui em atenção? Que é segurarem bem, ok? Mas têm mesmo que segurar bem, porque se não espalmam o cartão, a tinta vai borrar literalmente o nosso desenho. Portanto, nós temos mesmo que esticar, está bem? E que ajudar com os dedos. Se quiserem, peçam ajuda a outra pessoa para serem mais mãos, ou então, mais simples, ponham uma fita cola toda à volta, colam exatamente o cartão à vossa peça de roupa e está ótimo.
Pronto, vou utilizar uma cor, posso utilizar aqui um dourado, para ser assim mais, para dar assim mais cor. Pronto. Molham e seguram bem e com pancadinhas. Pronto, neste tipo de pintura, sabem aquela coisa de pintor de andar assim com o pincel de um lado para o outro, não é muito aconselhável, é mais aconselhável fazer assim por partes. Esta cor por acaso tem pouca cobertura, mas este por acaso ficava bem se vocês tiverem, agora que me estou a lembrar, que se tivessem pintado por branco por baixo e depois porem o dourado por cima, mas vai ficar bem na mesma, só para vocês verem como é que é a técnica, porque depois vocês podem fazer como quiserem. Depois, outra coisa que têm que ter em conta que é, se for uma roupa muito fina, que não é o caso desta, é por isso que eu não estou a utilizar, podem pôr uma folha aqui no meio, eu já vos digo a seguir. Deixem-me só acabar de pintar aqui o desenho, pronto. Tiro, está bem? Não quero deixar secar, porque senão a tinta pode agarrar. E olhem, este está discreto, está bem? Este é mesmo para quem gosta de coisas discretas. É dourado, mas até se nota pouco. O que eu estava a dizer era, se quiserem, ponham, se for um tecido muito fininho, tipo uma camisa ou uma coisa assim mais fina, ponham um papel por baixo, está bem? Porque se for muito fino, o que é que vai acontecer? Vai absorver mais rápido a tinta e pode manchar a parte de baixo da camisola. Se for assim uma t-shirt mais grossa, não é preciso, mas de qualquer forma, se preferirem, podem colocar sempre. Está bem? Pronto, vou só pintar mais uma, vou pintar agora um coração, para vos mostrar. Limpam depois o pincel num bocado de toalha ou no desperdício. Se for uma cor muito escura, tem que o lavar, está bem? Se for tipo preto ou assim, tem mesmo que o lavar. E agora vou utilizar aqui o coração e eu vou fazer a branco, porque o branco contrasta bem aqui no preto. Vou fazer aqui assim, ao centro. Seguram bem. Se quiserem que depois a tinta fique mais contrastante, esperem que seque um bocadinho e voltam a pintar por cima. Que é para o tecido absorver e depois voltam a pintar. É exatamente por isso que se dá estas pancadinhas, que é para a tinta entrar dentro do tecido. Tadá! Olha, mais um. E na ganga também funciona muito bem. Se tiverem umas calças de ganga no bolso só atrás, por exemplo, se não gostarem de pinturas muito garridas, podem pôr num bolso só, à frente ou atrás, ou contornar assim o bolso das calças aqui à volta. Agora pintar de turquesa. Só para vocês verem como também resulta bem na ganga. Está bem? Vou fazer aqui a estrelinha outra vez. E não se esqueçam é que a roupa não pode ser uma peça que seja muito elástica, está bem? Só porque depois, se a roupa for muito justa, quando a colocarem no vosso corpo, o desenho vai perder definição, está bem? É ótimo para vocês oferecerem até para personalizarem algumas camisolas e oferecerem aos vossos pais. Agora os pais não ouçam esta parte, está bem? Que é para eles poderem surpreender. Portanto, imaginem nos aniversários ou aqueles dias de mãe e de pai, se quiserem, podem fazer assim umas coisas mais personalizadas e oferecerem uns presentes aos pais ou à família toda. Tadã! Pronto. Se quiserem, como eu disse, deixam secar ligeiramente, voltam a pôr o desenho em cima e carregam com mais cor, está bem? Que é para a ganga absorver bem a tinta e depois voltam a pintar por cima. Pronto, mais uma ideia super simples e que vão fazer em um brilharete. Então, como veem, temos aqui várias peças para vocês fazerem. Espero mesmo que façam, que ponham mãos à obra e que depois partilhem connosco. Podem partilhar nas redes sociais das Casas da Juventude de Matosinhos. Temos muita curiosidade em ver os vossos projetos, espero mesmo que gostem e que ocupem os vossos tempos, que bem precisamos de os ocupar com coisas úteis e, sobretudo, fazer reciclagem, que foi o que fizemos aqui. Portanto, obrigada, espero que tenham gostado e até breve.